Olá, amados. No segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 18, no versículo 15, diz assim: E cercaram então Absalão 10 mancebos, que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Se eu fosse dar um tema para essa nossa meditação, seria o pródigo que não voltou. Porque quando você lê Lucas 15, você vai ver que aquele pródigo foi, pecou, errou, mas voltou e se arrependeu. E Absalão tinha tudo para dar certo na vida, queridos. Era o homem mais bonito da sua geração. No capítulo 14, no versículo 25, diz que ele não tinha um defeito da cabeça aos pés, ou dos pés à cabeça, como queiram. Absalão era o homem mais bonito de todo Israel na sua geração. Ele era príncipe, era filho do rei Davi. O nome Absalão significa pai da paz, mas de paz esse homem não tinha nada. Toda a carga genética, toda a estética, todo o nome dele, nada adiantou, porque Absalão só fez o que era ruim diante de Deus, só fez o que não prestava. Quando você lê todo o contexto do capítulo 18, você vai perceber que Absalão tinha alguns irmãos por parte de pai, Davi tinha mulheres, concubinas, então Absalão tinha vários irmãos. E aí diz a Bíblia que um irmão dele chamado Amon se apaixonou pela sua irmã verdadeira por parte de pai e mãe, chamada Tamar, e Jonadab armou um plano para que Amon pudesse ter Tamar como esposa. E aí Absalão revoltou com isso, e ele passou 2 anos planejando matar Amon. E aí um dia ele pede o pai dele, faz uma festa, ele mata Amon, e depois ele foge durante 3 anos. Joabe intercede por ele, ele volta para o palácio real, briga com Joabe, coloca fogo na roça de cevada de Joabe. Segundo Flávio José, nesse tempo ele passou 4 anos iludindo o povo, roubando o coração das pessoas, enganando o povo. Depois ele engana Davi, diz que vai em Hebrom louvar a Deus, se autoproclama rei, relaciona com as concubinas de seu pai, guerreia com seu pai e morre. E assim, melancolicamente, termina a história de um homem que tinha tudo para ser bênção. Às vezes nós pensamos assim: nossa, fulano tinha tudo para ser um grande homem de Deus, mas ficou pelo caminho, caiu, pecou, morreu. Ou às vezes nós mesmos estamos indo de mal a pior, né? O que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que tomar cuidado, tomar muito cuidado, sabe? Para que as coisas não piorem, temos que voltar para Deus urgente. Absalão não voltou. O salmista no Salmo 42, versículo 7, diz que um abismo chama outro abismo. Será que nós não somos como os Absalão? Que isso, pastor? Como que eu corro o risco, pastor, de ser morto sem ter comunhão com Deus, como foi Absalão, sem voltar para casa, sem ter tempo de me arrepender? Primeiro, quando eu quero ser Deus. O que é isso, pastor? É verdade. Absalão, ele queria ser Deus. Como assim? Quando ele quis julgar a sua irmã Tamar. Deuteronômio capítulo 33, versículo 25, diz que a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Quando Absalão matou Amon, ele estava dizendo: não, quem vinga sou eu. Ele queria tomar o lugar de Deus. E isso acontece quando eu desobedeço a Deus, quando eu quero tomar o lugar de Deus na minha vida, na direção da minha vida, das minhas coisas. Aí você pode dizer: pastor, mas isso, não tem mais nem menos. Deus tem que ser Senhor na minha vida. O que a palavra fala eu tenho que cumprir, pronto, acabou. Eu corro o risco de morrer longe de Deus quando eu afasto de Deus, afastando do meu pai, ou seja, afastando dos meus entes queridos, do meu pastor, deixando de ser submisso a ele. Com a morte de Amon, todos os filhos de Davi correram para consolar Davi. Absalão não, ele fugiu para cada avó. Por que ele fugiu para cada avó? Você já viu vó contrariar filho? Neto, perdão? É a coisa mais interessante. Tem até um ditado que fala que vó estraga neto, mas é verdade. Ele correu para casa da avó porque lá tinha o bolinho que ele gostava, lá ele podia dormir a hora que ele queria, ela não ia repreendê-lo. Irmão, você sabe por que muitos de nós afastamos de Deus? Porque nós preferimos ouvir a voz daquele profeta que profetiza porta de ouro, chave de ouro, porta aberta, carro, emprego. Não queremos ouvir a voz do pastor que tem que disciplinar, que tem que discipular. Cuidado. Eu costumo dizer que Deus não tem neto, viu? Deus tem filho. Então você precisa voltar urgentemente para a casa do pai. Terceira verdade: Absalão morreu longe do pai porque ele continuou a ferir o coração do pai. Sabe, continuou ferindo o coração do pai. No versículo 13, 39, diz que Davi tinha saudades de Absalão. Absalão errou porque ele quis, saiu de casa porque ele quis, ele não foi enxotado, ele não foi mandado embora, sabe? Não parece com muito que nós conhecemos?
Ninguém fez nada para ele, mas foi esfriando na festa, até que ele foi embora, sumiu. Irmãos, Deus tem saudade de nós. Tem um hino antigo do Grupo Logos, do pastor Paulo César, que fala portas abertas, que diz, a mesma casa tem portas abertas. Então, Deus está te esperando hoje. Se você está me ouvindo, mas está às vezes afastado, às vezes em dificuldade, às vezes com o coração meio que angustiado, volte para o Senhor correndo hoje. Quarta verdade que esse texto me mostra: Absalão morreu longe de casa. Lembra de Lucas 15, quando eu falei no início da palavra do pródigo que voltou, arrependeu e voltou? Terminou em festa. Quando o pródigo voltou, o pai matou um cordeiro, trocou a roupa, deu um anel, deu sandália. O filho mais velho chegou, achou ruim, o pai foi lá, conversou com ele, resolveu o problema. Absalão não. Absalão morreu longe do pai, morreu longe de Deus. A proposta de Deus aos pródigos é essa, é simples, é dura, mas é simples. Ou volta ou morre. Ou volta ou morre. Tem gente brincando de ser crente, cuidado, hein? Cuidado. Deus está dizendo para você, através dessa palavra hoje, volte-se para o Senhor. A Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto ele ainda está perto. E a última verdade que esse texto me mostra, Absalão morreu sem deixar descendência. Amados, o salmista no Salmo 127, versículo 3, diz que os filhos são herança do Senhor. O que conta para Deus é o que eu gero para Ele. Irmãos, quando eu vou na cidade natal onde eu nasci, chama Pirenópolis, às vezes as pessoas não me conhecem mais, são muitos anos morando fora, né? Mais de 40 anos morando fora, as pessoas não me conhecem. Mas quando eu me apresento, falo, ele é filho de fulano. Ô fulano, você é filho de fulano, por quê? Porque eu tenho uma identidade, eu fui gerado ali. O que conta para Deus é o que eu gero. O que você tem gerado para Deus? Hoje é um dia de você parar, pensar, voltar-se para o Senhor e começar a gerar para Deus. Deus abençoe você e que você possa dar frutos e o seu fruto possa permanecer abundantemente em nome de Jesus. Amém?